Você ouve agora Portal Sudoeste Notícias, segunda edição. Tudo sobre os acontecimentos mais importantes você fica sabendo aqui. Portal Sudoeste Notícias, segunda edição. Uma excelente tarde para você ligado na Rádio Portal Sudoeste, segunda-feira, 20 de abril de 2026. A partir de agora você acompanha o Portal Sudoeste Notícias, segunda edição, com as principais informações da nossa região, da Bahia, do Brasil e do mundo. Você também participa, traz a sua denúncia, a sua reclamação pelo nosso telefone WhatsApp 7734441043 e acompanha ao vivo através do nosso site www.radioportalsudoeste.com.br ou pelo nosso aplicativo. Portal Sudoeste Notícias, segunda edição, da apresentação de Luiz Brito e Samuel Tadeu. Boa tarde, Luiz Brito. Boa tarde para você, Samuel. Boa tarde a todos os nossos ouvintes, a todos de rádio ligado no Portal Sudoeste Notícias, segunda edição, que só está começando nesta segunda-feira, véspera de feriado. Vamos juntos por aqui. Portal Sudoeste Notícias e a previsão do tempo. De acordo com o Climatempo, dia de sol com muitas nuvens, à tarde e à noite nebulosidade diminui, mínima de 19 com a máxima de 28 e também não temos previsão de chuva, pelo menos para hoje. Você está ouvindo Portal Sudoeste Notícias, segunda edição. Muito bem, Portal Sudoeste Notícias, segunda edição, apenas começando. Para você, agradecendo sempre aí a sua companhia, sintonia e audiência. A partir de agora você já vai participando no nosso WhatsApp 7734441043. Fique à vontade para trazer para cá a sua reclamação, a sua denúncia. Estamos aqui à sua plena disposição. Como que foi o fim de semana, seu Samuel Tadeu? Tranquilo, né? Graças a Deus, tudo certinho. Acompanhou o Campeonato Brasileiro, futebol? Acompanhou alguns jogos, né? Principalmente do meu time, né? Ontem tivemos aí a vitória do Palmeiras, né? Vencendo por 1-0. Tivemos também a vitória do Flamengo, né? Isso. O Santos tropeçando, todo mundo reclamando do Neymar mais uma vez, né? Pois é, rapaz, pois é. Daqui a pouco a gente comenta, né? Daqui a pouco a gente comenta. Gente, 12:07, vamos começar as nossas pautas de hoje falando o seguinte: homem é contido após ameaçar a mãe com faca durante surto em Livramento de Nossa Senhora. Uma intervenção policial foi registrada na quinta-feira 16, por volta das 13 horas, no distrito de São Timóteo, em Livramento de Nossa Senhora, após um homem em aparente surto psicótico, né? E após um homem em aparente surto psicótico ameaçar a própria mãe com uma arma branca. De acordo com informações da 46ª Companhia Independente de Polícia Militar, a equipe do Pelotão de Emprego Tático Operacional PETO, né? Portanto, aí foi acionada para atender a ocorrência. Ao chegar no local, os policiais constataram que a vítima já havia deixado a residência, permanecendo apenas o suspeito, que continuava armado e fazendo ameaças. Diante da situação, foi realizado o isolamento na área, além do acionamento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, e do reforço policial. Ainda segundo a polícia, houve tentativa de negociação com o homem, mas sem sucesso. Com o objetivo de preservar vidas, os agentes utilizaram instrumentos de menor potencial ofensivo. Durante a intervenção, o indivíduo teria avançado contra os policiais com uma faca, sendo necessário o uso progressivo da força, incluindo o disparo de arma de fogo para contê-lo. O homem foi imobilizado e socorrido pelo SAMU, sendo encaminhado à unidade hospitalar, onde permaneceu em estado estável. A arma branca utilizada na ocorrência foi apreendida. Situação complicada, né? E lamentável, sendo registrada então na última quinta-feira aqui em Livramento de Nossa Senhora, PM acionada para conter toda essa situação, então, ali no distrito de São Timóteo, zona rural aqui de Livramento, hein? Lamentável aí toda essa situação, viu? Condenado por homicídio há 25 anos, é colocado em liberdade após decisão judicial em Brumado. Um homem de 60 anos, condenado por um assassinato cometido há mais de 2 décadas, foi colocado em liberdade na tarde da última sexta-feira, dia 17, em Brumado, após decisão da Justiça. O detento estava custodiado no conjunto penal do município desde o dia 8 de abril, quando foi localizado e preso por equipes da Rondesp Meio Oeste durante patrulhamento do distrito de Parateca, zona rural de Malhada. Na ocasião, os policiais constataram a existência de um mandado de prisão em aberto relacionado a um crime ocorrido no final da década de 1990. O homicídio aconteceu em 1999 na cidade de Palmas de Monte Alto.
Segundo os autos do processo, a vítima foi atingida por um golpe de faca no tórax e morreu antes de receber o atendimento médico. O caso foi julgado pelo tribunal do júri e reconheceu a autoria e a materialidade do crime. Durante o julgamento, o Conselho de Sentença acolheu a tese do homicídio privilegiado, entendendo que o réu agiu sob forte emoção após provocação da vítima. Com isso, a pena foi fixada em 5 anos e 3 meses de reclusão, inicialmente em regime semiaberto. Apesar da condenação e da recente prisão para cumprimento da pena, a Justiça autorizou a soltura do idoso. As razões específicas que embaçaram a expedição do alvará de soltura não foram divulgadas. O processo de execução penal segue em tramitação e o homem deverá cumprir as condições impostas pela decisão judicial em liberdade, conforme a determinação das autoridades competentes, Luiz Brito. Então tá aí, né? Diz aí a matéria, as razões específicas que embasaram a expedição do alvará de soltura não foram divulgadas. Então tá aí, né? Isso há 25 anos, né? Condenado por homicídio há 25 anos. Então tá aí, né? Lá em Brumado. Pois é, viu? Gente, agora 12h11, meio-dia e 11, caminhão sem freios utiliza a área de escape e evita acidente na BA-142 em Ituaçu. Um caminhão carregado com batatas evitou um possível acidente grave na tarde de sábado 18 ao utilizar uma área de escape na BA-142 no trecho entre os municípios de Barra da Estiva e Ituaçu, na região da Chapada Diamantina. De acordo com informações, o veículo perdeu os freios enquanto descia a serra. Diante da situação crítica, o motorista conseguiu direcionar o caminhão para o dispositivo de segurança instalado na rodovia, conseguindo parar completamente sem sofrer ferimentos. O caminhão havia saído do distrito de Cascavel, em Ibicoara, e tinha como destino final o estado de São Paulo. O condutor, natural de Andaraí, saiu ileso. A área de escape foi com cerca de 180 metros de extensão, composta por uma camada de argila expandida, material projetado para absorver o impacto e reduzir a velocidade dos veículos pesados em situações de emergência. Esse tipo de estrutura é considerado essencial em trechos de serra com declives acentuados, onde o superaquecimento dos freios pode comprometer o controle dos veículos. E quando foi implantado aí essa área de escape em Ituaçu, muito se foi questionado a respeito dos valores gastos pelo governo do estado, né? Independente dos valores, eu quero aqui detalhar uma coisa: o mais importante e o valor principal da gente é a vida. E esse dispositivo era mais do que necessário, visto que alguns caminhões que desciam essa serra aí, na maioria das vezes, perdia os freios, inclusive acabava atingindo residências, causando acidentes graves, inclusive já tendo sido registrado aí diversas mortes no município de Ituaçu. Então, foi um dispositivo muito bem implantado, que bom que tem sido utilizado aí quando precisa e tem salvado vidas. A gente espera que não precise, mas precisando dele estar lá justamente para cumprir com o seu papel, que é preservar vidas. Antes de trazer a próxima matéria, eu queria chamar a atenção das autoridades, né? Tanto na BA-142 como também na 148 estão esquecidas, né? Inclusive, Luiz Brito também trafega pela BA-148 todo dia, né? Vai trabalhar e volta. E nos acostamentos ali, o mato, né? Está cobrindo as placas de sinalização. Sim. O mato tá maior do que eu. Correto. Essa questão da vegetação, inclusive, a gente já tinha denunciado há um tempo atrás aqui. Quando a gente denunciou, se não me engano, foi na época que estava tendo buracos na BA-148. A gente até comentou também a respeito dos buracos. A empresa responsável, eu não sei se hoje é a construtora Jurema, porque ela era a empresa responsável aí por fazer essa manutenção. Eu não sei se continua sendo ou se é outra empresa. Fez, né, o serviço de tava buracos na rodovia, ficou bom. Agora a vegetação continua extensa e não tá pior, porque algumas pessoas, né, esses criadores, o pessoal que cria aí seus animais, tem ido para as margens da rodovia para fazer justamente tirar esse mato, né, esse capim, para fazer silagem, né? Mas senão estaria ainda pior, mas realmente está muito alto, tá com quase 2 metros de altura. Inclusive, não sei se você observou ali na BA-148, depois das proximidades do povoado dos Patos, tem alguns sinalizações ali que para mim estão de forma que não estão corretas, porque tem um quebra-mola lá na frente, só que antes de chegar nesse quebra-mola tem 3 sinalizações e ali o motorista pode se enganar. Não sei se você já percebeu depois dos Patos. Mas ali é o seguinte, vindo de lá pra cá, essa sinalização ela tá correta. Só que o problema é para quem vem, trafega Brumado, sentido livramento de Nossa Senhora, porque justamente a vegetação cobriu as 2 primeiras placas e aí só tem de cima do quebra-mola que tá visível. Mas a sinalização ela tá correta, ela tá lá. Que acho que é de 150 metros, 300 metros, alguma coisa assim. Tem toda essa sinalização, né? Então tá bem realizado. Agora o problema não tá visível, justamente por causa da vegetação.
E já saindo daquele quebra-mola para os patos, já não precisa mais, porque praticamente o quebra-mola dos patos é a mesma continuação ali, da altura daquele motel que existe ali. Então não tem necessidade também de ter as placas, ou seja, realmente as placas do quebra-mola, para quem vai sentir abrumado, por exemplo, a primeira tem que estar ali com 300 metros e 150 metros de antecedência, não pode ser só em cima do quebra-mola, né? Os outros demais não precisam, e aí agora, quem vem de lá para cá também é a mesma coisa. O primeiro quebra-mola tem que ter 150, 300 metros de antecedência, as demais, eu acredito, não ser necessário também, não sei. O governo federal reconhece situação de emergência por estiagem em Brumado. O Ministério de Integração e Desenvolvimento Regional, o MIDR, por meio da Defesa Civil Nacional, reconheceu na última sexta-feira, dia 17, a situação de emergência no município de Brumado, no sudoeste da Bahia, em razão da estiagem. A portaria com reconhecimento foi publicada no Diário Oficial da União. Com a medida, a Prefeitura está apta a solicitar recursos do governo federal para ações de defesa civil. Entre as iniciativas que podem ser financiadas estão a compra de cestas básicas, água mineral, refeições para trabalhadores e voluntários, além de kits de limpeza de residência, higiene pessoal e dormitório. Os pedidos devem ser realizados por meio do Sistema Integrado de Informações sobre Desastres. A partir das informações enviadas nos planos de trabalho, a equipe técnica da Defesa Civil Nacional avalia as metas e os valores solicitados. Caso haja aprovação, uma nova portaria é publicada no DOU com a definição do montante a ser liberado. Eu acho interessante porque o município de Brumado recentemente estava com situação de emergência por fortes chuvas, né? Teve fortes chuvas lá e tal, estragou tudo, aquela coisa toda, quando agora já é por estiagem, né? Então, é aquela coisa, parece que o que eu entendo aí dos municípios, de todos os municípios, né? Do Nordeste, inclusive, da nossa região, é que vão renovando o decreto a cada 180 dias, né? Uma hora é por estiagem, outra hora é por chuvas intensas, penso que não é por seca, é por perda não sei de quê, e assim vai, só renovando o decreto, até porque também é uma fonte de renda, né? É uma forma do governo federal enviar recursos, mas recebeu, acredito, recentemente aí por fortes chuvas, né? Certamente teve os recursos repassados, não me recordo se teve ou não, mas teve o decreto por situação de fortes chuvas e agora, portanto, decretado e reconhecido pela União por conta aí de estiagem, né? Por conta de estiagem, então no município de Brumado, tá bom, gente? Agora, meio-dia 17, olha a notícia triste. Agricultor morre após acidente de motocicleta na zona rural de Dom Basílio. O acidente de trânsito registrado na noite de sábado 18 resultou na morte do agricultor Nestor Batista dos Santos, 44 anos, da zona rural de Dom Basílio. De acordo com informações da Polícia Civil, a vítima retornava do trabalho conduzindo uma motocicleta por uma estrada vicinal conhecida como Estrada da Barra, na região da fazenda Catróia, quando perdeu o controle do veículo ao fazer a curva e colidiu contra uma pedra. O impacto ocorreu por volta das 20h30 e deixou o agricultor gravemente ferido. Nestor foi encontrado desacordado por populares e familiares, sendo socorrido e encaminhado ao Hospital Municipal de Brumado. Apesar do atendimento médico, ele não resistiu aos ferimentos e teve óbito confirmado na unidade de saúde. O caso foi registrado na primeira delegacia territorial de Brumado por um primo da vítima que relatou as circunstâncias do acidente. A Polícia Civil expediu guia para exame necroscópico junto ao Departamento de Polícia Técnica, que deverá apontar as causas da morte e esclarecer os detalhes da ocorrência. O agricultor residia na comunidade de Várzea Funda, também na zona rural do município. O sepultamento estava previsto para esta segunda-feira, dia 20, às 7 horas, no cemitério da comunidade de Boqueirão de Santa Bárbara. As investigações seguem sob responsabilidade da delegacia territorial local. Então tá aí, né? Infelizmente, esse rapaz, esse homem aí, né? 44 anos, perdeu a vida, portanto, nesse trágico acidente, né? Infelizmente, nesse trágico acidente, né? E muito conhecido, inclusive, né? Muito conhecido aí no município, em toda a região. Fica os nossos sentimentos, as nossas condolências a todos os amigos e familiares aí, portanto, do Nestor, né? O Nestor Batista dos Santos. Homem é suspeito por ameaçar companheira com faca em Belo Campo. O homem foi preso na tarde de domingo, dia 19, por volta das 18 horas, no município de Belo Campo, suspeito de ameaçar a companheira de morte no contexto de violência doméstica. De acordo com informações da 80ª Companhia Independente de Polícia Militar, a guarnição foi acionada para atender uma ocorrência de ameaça envolvendo um indivíduo armado com uma faca. Ao chegar no local, os policiais visualizaram o suspeito que, ao perceber a presença da equipe, arremessou a arma branca para dentro de um cômodo. Durante a abordagem, o homem resistiu à prisão, sendo necessário o uso da força para contê-lo.
Em relato aos policiais, a vítima informou que o autor já vinha apresentado comportamento agressivo desde o dia anterior, quando a agrediu com um tapa no rosto. Por esse motivo, ela buscou abrigo na casa da mãe. Ainda segundo a vítima, na data do fato, o suspeito foi até o local e, diante da recusa em acompanhá-lo, passou a fazer ameaças de morte. Durante a ação, ele teria desferido um golpe de faca em sua direção, atingindo a mão da mulher, no momento em que ela tentou se defender. O autor também apresentava um pequeno ferimento na cabeça e foi encaminhado ao hospital municipal, onde recebeu atendimento médico. Após o atendimento, a vítima informou que não desejava prosseguir com a representação. A faca utilizada na ocorrência foi apreendida. O suspeito, juntamente com uma testemunha, foi conduzido ao Distrito Integrado de Segurança Pública do DICEP, onde o caso foi apresentado à autoridade competente. A polícia informou ainda que o homem possui passagens por diversos crimes, Luiz Brito. Muito bem, possui passagem por diversos crimes, mas está na rua, né? Tava na rua, infelizmente, né? E essa mulher aí, né? Aciona a polícia, mas não quer fazer a representação. Aí eu não entendo isso. É difícil. Aí, se brincar, ele vai ser solto, retorna aí a convivência, pensa que não, faz algo pior com ela, né? Situação realmente complicada. Quer dizer, a polícia encaminhou para o DICEP com toda a situação que ela falou, né? Todo o relato dela, mas infelizmente, né? Não fazendo a representação, ou seja, em vez de construir mais provas contra o cara, não, né? Querendo tirar realmente, deixar de fazer a representação. É difícil, viu? 12:28, gente, cobra corre-campo é resgatada pela Gasa em Livramento de Nossa Senhora. Uma cobra corre-campo, também conhecida como corredeira, né? Foi resgatada aí na quinta-feira 16, aqui em Livramento de Nossa Senhora, por brigadistas voluntários da Brigada Gasa, Guardiões Ambientais da Serra das Almas. De acordo com o presidente da brigada, o Antônio Carlos Oliveira, o resgate ocorreu por volta das 10h30, no bairro Polivalente. O animal não apresentava ferimentos e por isso foi devolvido à natureza no mesmo dia, em um local considerado seguro. A Brigada Gasa pode ser acionada pelo WhatsApp por meio do número 779-9997-1304 para ocorrências envolvendo animais silvestres na região. Então tá aí, né? Tem algum animal aí que quer que faça o resgate, acione a Brigada, acione a Gasa no 99997-1304. A Gasa fazendo esse resgate então aqui na última quinta-feira em Livramento dessa cobra, né? Corredeira ou cobra corre-campo, como é mais conhecida assim. Tá bom, gente? E agora, tem nada no WhatsApp não, Sussumo? Olha, chegou pra gente aqui uma denúncia, vem lá de Várzea Fundo. Os moradores estão pedindo aí para a segurança pública, principalmente a Polícia Militar, fazer algumas rondas, porque tem menores de idade conduzindo motos em alta velocidade, trazendo grande perigo lá para a população. Olha, esse problema de menor conduzindo motocicletas é um problema sério aqui na nossa região. É um problema sério. E quando tá conduzindo de boa ainda vai, mas na maioria das vezes os menores estão conduzindo e empinando, né? Fazendo manobras que não podem. E, por incrível que pareça, a gente não vê uma fiscalização por conta disso. E a polícia, claro, eu não sei como que age ou como que não age, mas sinceramente não tem nem por que agir, né? Porque apreende a moto e apreende o menor, né? Encaminha pra delegacia. 15 minutos depois ele tá na rua de novo. Motocicleta sempre tem um político importante querendo pedir pra poder soltar, vai lá e solta. Ou que seja um advogado, ou que quer que seja e tal. Pensa que não, o cara tá empinando, o moleque tá empinando de novo, se envolve num acidente e mata uma pessoa que não tem nada a ver com o caso, como é o caso que a gente já viu aí na nossa região, inclusive aqui na zona rural. Recentemente teve um acidente envolvendo menor aí, que a pessoa ficou em estado grave aí, né? Resumindo, infelizmente, nada, né? Eu não vejo nenhuma ação por parte do poder público com relação a esse problema aí envolvendo menores. É difícil. De falar a verdade, é uma situação bem complicada, viu? Bem complexa. Tem mais aí? Pode seguir. Olha, gente, ex-presidiário é preso por violência doméstica, ameaça e desacato, isso foi no município de Brumado. Homem de 35 anos foi preso na sexta-feira 17, acusado de violência doméstica, ameaça e desacato no distrito de Cristalândia, em Brumado. De acordo com as informações do 24º Batalhão de Polícia Militar, a prisão foi realizada por uma guarnição de rádio patrulha após acionamento do SICOM. O suspeito é ex-presidiário e possui histórico pelos crimes de assalto e receptação. A ocorrência teve início por volta das 18 horas, quando a vítima, uma mulher de 39 anos, compareceu à delegacia territorial para registrar uma denúncia de agressão. Durante o atendimento, familiares informaram que o suspeito havia invadido a residência, portando uma faca à procura da companheira e fugindo em seguida para uma área de mata próxima, levando o cachorro da vítima.
Com base nas informações, os policiais iniciaram diligências e foram informados de que o homem havia seguido para o distrito de Cristalândia, onde havia alugado uma residência recentemente. No local, ele foi localizado e abordado, sendo encontrado em sua cintura uma faca possivelmente utilizada nas ameaças. Durante o deslocamento, já no compartimento da custódia da viatura, o suspeito passou a chutar o veículo, proferir ameaças de morte contra os policiais e familiares da vítima, além de gritar frases associadas a facções criminosas. O homem foi conduzido à delegacia de polícia civil, onde foram adotadas as medidas cabíveis. Esse aí tava virado no saci, né? Tava com o cão no couro, desculpe falar logo assim, Deus me livre, viu? Tá louco, ex-presidiário, né? Não custa tá na rua de novo, quer ver? Não custa ir pra rua novamente. Ei, meu pai, é difícil, viu? É complicado, né? No caso aí, fazendo ameaças contra a companheira, né? Ou ex-companheira, enfim, né? E no caso ainda contra os policiais. Desacato. Desacato, ameaça contra os policiais. Brincadeira, meu amigo. Pode falar um negócio, viu? Situação complicada. Isso é na zona rural de Brumadinho. Vamos ao Anangé. 2 homens são detidos por desacato e ameaça a PMs na BA 262 em Anagé. 2 indivíduos foram conduzidos à delegacia por desobediência, desacato e ameaça durante uma abordagem policial realizada na última quinta-feira, dia 16 de abril, por volta das 9:30 da manhã, no município de Anagé, no sudoeste da Bahia. De acordo com a Companhia Independente de Polícia Rodoviária, CIPRV, a ação foi realizada por uma equipe do Tático Ostensivo Rodoviário TOR na rodovia BA 262. Durante a abordagem a um veículo que trafegava pela via, os 2 ocupantes passaram a proferir ofensas verbais contra os policiais militares. Ainda segundo a polícia, os suspeitos chegaram a avançar contra a guarnição na tentativa de intimidar os agentes. Diante da situação, ambos foram detidos e encaminhados à delegacia local, onde foram adotadas as medidas legais cabíveis, Luiz Brito. Muito bem, isso aí lá no município de Anangé, né? Os amostradinhos quiseram peitar a polícia rodoviária, né? A CIPRV. Brincadeira o negócio dele. A CIPRV e a TOR, né? O TOR, isso, Tático Ostensivo Rodoviário, que faz parte da CIPRV, né? Então tá aí, toda essa situação lá em Anangé, né? E a gente tava falando de Brumado agora há pouco, e nós vamos voltar a falar de Brumado, porque, gente, vocês sabem que hoje em dia, né, os golpes estão por toda parte. E golpistas são assim, eles têm a maior cara de pau. Eles podem se passar virtualmente, como podem também se disfarçar e abordar você pessoalmente. E sabe o que aconteceu dessa vez? Uma mulher, ela é suspeita de se passar por agente da Receita Federal para aplicar golpes em Brumado. Por incrível que pareça. Uma mulher suspeita de se passar por agentes de fiscalização da Receita Federal para aplicar golpes em estabelecimentos comerciais na cidade de Brumado. De acordo com informações do órgão, a suspeita estaria visitando comércios e se apresentando como servidora da Receita Federal, solicitando a emissão de relatórios de máquinas de cartões de crédito e débito. A prática levanta suspeitas de tentativa de fraude. A mulher foi vista em frente a um estabelecimento no centro da cidade, segundo relatos, estaria circulando em um veículo modelo Civic de cor preta. A Receita Federal alerta que todas as ações de fiscalização seguem protocolos formais e rigorosos. Além da identificação funcional, os agentes devem apresentar um documento oficial que autoriza a fiscalização, o qual pode ser verificado pela internet. O órgão informou ainda que não há nenhuma operação de fiscalização em andamento no município. Diante disso, a orientação é que comerciantes fiquem atentos e não forneçam informações sem a devida comprovação da legalidade de abordagem. Brincadeira? Moço, pode passar pela Receita Federal. Eu vou te falar uma coisa, se passa por tudo, né? Quer dizer, eles se vestem de funcionários da Embasa, passam pela Embasa. Procura lá um uniforme do SAI do seu município, faz um clone e se passa por funcionário do SAI. Pega ou se passa às vezes por policial civil. Na cara de pau, teve um que tava lá na região de Aracatu fazendo assalto dentro de um ônibus, se passando por policial civil. É brincadeira? E essa daí resolveu se passar por nada mais nada menos que um funcionário da Receita Federal. O negócio tá fácil não, viu? Não tá fácil. Seleção brasileira feminina conquista o título do FIFA Séries 2026.
A seleção brasileira feminina de futebol sagrou-se a campeã do FIFA Series 2026 na noite deste sábado, dia 18, após vencer a seleção canadense feminina de futebol por 1-0, na decisão disputada na Arena Pantanal, em Cuiabá. O resultado confirmou a excelente campanha da equipe comandada por Arthur Elias, que encerrou a competição com 100% de aproveitamento. O confronto decisivo reuniu duas seleções entre as principais do cenário mundial e foi marcado pelo equilíbrio e intensidade. Brasil e Canadá chegaram à última rodada com 2 vitórias cada, após superarem a seleção sul-coreana feminina de futebol e também a seleção zambiana feminina de futebol, o que transformou o duelo em uma final direta pelo título. Dentro de campo, a equipe brasileira apresentou organização, consistência defensiva e eficiência para garantir a vitória. Antes da decisão, o Brasil goleou a Coreia do Sul por 5-1, venceu Zâmbia por 6-1, consolidando uma campanha dominante. O Canadá terminou na segunda colocação após vencer a Coreia do Sul por 3-1, Zâmbia por 4-0. Já a Coreia do Sul e Zâmbia empataram em 1-1, com as coreanas ficando em terceiro lugar pelo critério de saldo de gols. Acompanhou a partida? Assisti um pedaço só. Não assisti nada, viu? Agora tem uma coisa a dizer. Parece que as mulheres estão... Não parece não, tenho quase certeza que as mulheres estão representando melhor a seleção do que os próprios homens, hein? Com certeza. Pelo amor de Deus, viu? É, seleção masculina caindo das pernas, né? Não tem aquele futebol arte, mas é um futebol consistente que marca gols. Independente de futebol arte, bonito, drible, não sei o que ou não, o importante do futebol é vencer, né? O importante do futebol é a vitória. Sendo bonito ou não, o bonito mesmo é sair com a vitória, né? E não importa se é de 8-0, se é de 1-0, né? Vitória é vitória. Agora é o seguinte, viu? A seleção feminina, meu amigo, jogando muita bola, viu? Jogando muito bola. Enquanto a masculina, pelo amor de Deus, viu? Jesus nos acuda que a coisa tá feia, viu? Tá complicada, tá difícil. Falando nisso, o Hendrick fez uma partidaça aí, né? Tô sabendo que fez uma partidaça aí no último jogo dele, né? O menino tá jogando demais, viu? Tá jogando muito. E falando nisso, é o artilheiro da era Ancelotti da seleção brasileira. Olha, no próximo dia 31 terá mais amistosos da seleção, né? Brasil e Panamá, e no dia 6 de junho, Brasil e Egito é o último amistoso antes da Copa. É, Brasil e Panamá, Brasil e Egito, né? Talvez a seleção egípcia aí seja que dá um pouquinho mais de trabalho para a seleção brasileira, né? Panamá não tenho muita fé não, mas esperar para ver. Gente, 24º Batalhão realiza capacitação e tiro policial para efetivo embrumado. O 24º Batalhão deu início na quinta-feira 16, a primeira etapa de um workshop, né, especializado de tiro policial voltado à parte do efetivo da unidade em Embrumado. A capacitação foi conduzida pelo capitão PM Calil, com apoio aí do cabo PM Paiva, ambos integrantes da 78ª Companhia Independente de Polícia Militar. O treinamento teve como objetivo padronizar procedimentos operacionais e promover a atualização técnica dos policiais militares do batalhão. De acordo com o comandante da unidade, Tenente Coronel PM Pontes, a iniciativa reforça o compromisso com a qualificação profissional da tropa. Investir em capacitação é garantir um serviço de excelência e mais segurança para a nossa comunidade. A busca pelo aperfeiçoamento é uma prioridade do nosso comando para para melhor servir o cidadão baiano, afirmou. A atividade integra o cronograma de treinamentos contínuos da unidade voltados ao aprimoramento das ações operacionais e a melhoria dos serviços prestados à população. Então tá aí, né? Muito bacana também o workshop, né? Realizado aí, primeira etapa desse workshop, né? Realizado aí de tiro policial, né? Voltado para a parte do efetivo, né? Portanto, do 24º Batalhão, né? Em Brumado. Vamos então agora novamente voltar a Belo Campo, né, gente? Falar sobre, infelizmente, uma tragédia aí, um acidente, mais um, né? Na nossa região. Um jovem morreu lá após uma colisão entre uma moto e uma caminhonete. Isso ocorreu aí na BA 630, viu? Um jovem morreu na noite de domingo 19 após um grave acidente de trânsito na BA 630, no trecho entre o distrito de Quaraçu, né? Quaraçu e o município de Belo Campo, aqui no sudoeste da Bahia. De acordo com informações da Polícia Militar, a motocicleta conduzida pela vítima colidiu de frente com uma caminhonete. Com o impacto, o motociclista sofreu múltiplas fraturas e morreu ainda no local. A vítima foi identificada preliminarmente como Maicon, morador de Belo Campo. O Departamento de Polícia Técnica esteve na rodovia para a realização de perícia e encaminhou o corpo ao Instituto Médico Legal IML de Vitória da Conquista para os exames necroscópicos. As circunstâncias do acidente serão apuradas
pela Polícia Civil. Mais uma pessoa, infelizmente, né? Mais um jovem que perde a vida. Desta vez, então, aí no município de Belo Campo, infelizmente, né? Nessa colisão envolvendo essa motocicleta e a caminhonete. Situação também lamentável, viu? E a gente estava falando agora há pouco, seu Samuel Tadeu, de Brumado. Vamos voltar a falar de Brumado, porque um agricultor está desaparecido após uma viagem aí ao município de Brumado. Isso para resolver uma pendência do INSS. Você traz aí os detalhes. O agricultor Wilson Jesus de Brito, de 53 anos, morador da zona rural de Caetanos, está desaparecido desde a manhã da última sexta-feira, dia 17, após sair de casa com destino a Brumado. De acordo com o boletim de ocorrência, Wilson foi visto pela última vez no ponto de ônibus no distrito de Sussuarana, no município de Itanhaçu. Ele embarcou em uma van com destino a Brumado, onde pretendia resolver uma pendência no Instituto Nacional de Seguro Social, o INSS. Segundo o relato do motorista, o agricultor foi deixado por volta das 6 da manhã no centro da cidade e desde então não houve mais notícias sobre seu paradeiro. A família informou que Wilson possui telefone celular e havia combinado de retornar para casa ao meio-dia do mesmo dia, o que não aconteceu. Ainda conforme os familiares, ele faz o uso de medicamento controlado que pode provocar episódios de desorientação. Wilson é descrito como pardo magro, com altura entre 1,70 m e 1,80 m. No momento do desaparecimento, vestia camisa cinza, calça jeans e botas brancas. Informações que possam ajudar na localização podem ser repassadas à Polícia Militar por meio do número 190 ou diretamente à família pelo telefone 77999420956. Gente, quem tiver alguma informação sobre esse senhor aí, né? Pardo, magro, altura aí entre 1,70 e 1,80 e as vestes que ele estava no momento em que, quando foi visto pela última vez, era essa aí, né? Camisa cinza, calça jeans e botas brancas. Então, quem tiver informação, acione a Polícia Militar aí pelo 190 ou entre em contato com a família no 77999420956, tá bom? Entre em contato. A gente espera que realmente esteja tudo bem com ele, é o que a gente vai torcer realmente para que seja encontrado bem, são e salvo. Faltando 8:01 agora, Polícia Militar apreende drogas e conduz suspeitos em Vitória da Conquista. Com a ação da Polícia Militar da Bahia resultou na apreensão de drogas, armas e na condução de indivíduos na tarde deste domingo 19 no bairro Urbe 5, em Vitória da Conquista. De acordo com a Rondesp Sudoeste, as guarnições realizavam um patrulhamento tático nas mediações da Praça do Angel, quando avistaram alguns indivíduos que tentaram fugir ao perceber a aproximação das viaturas, sendo rapidamente interceptados. Durante a abordagem, um dos suspeitos dispensou uma pequena quantidade, de cocaína. Na busca pessoal, os policiais encontraram mais porções com o mesmo indivíduo. Com outra abordada, também foram localizados unidades de substância após revista. Questionados, os envolvidos informaram que estavam comercializando os entorpecentes e indicaram a residência próxima onde havia maior quantidade da droga. No imóvel, os próprios abordados autorizaram a entrada das guarnições e apontaram o local onde o material ilícito estava armazenado. Durante as buscas foi encontrada uma quantidade significativa de cocaína, além de materiais utilizados no tráfico. Na continuidade da ocorrência, os policiais receberam a informação de que o entorpecente era fornecido por uma mulher residente no povoado de Baixão, na zona rural. As guarnições se deslocaram até o local indicado, onde não localizaram os suspeitos, porém apreenderam um simulacro de arma de fogo e uma espingarda do tipo cartucheira. Ao todo foram apreendidas cerca de 300 petecas, de cocaína, um simulacro de arma de fogo, uma espingarda, 3 balanças de precisão, 2 aparelhos celulares, cartões de crédito e diversas embalagens utilizadas para acondicionamento de drogas. Todos os envolvidos foram conduzidos a condicionamento de drogas, foram conduzidos ao DIZEP, juntamente com o material apreendido, onde foram adotadas as medidas cabíveis pela autoridade competente. Agora, eu fico admirado que a polícia abordou o pessoal, localizou os entorpecentes, perguntou o que eles admitiram ser drogas, mostraram o local onde encontrava mais coisas e tal, não sei o que, admitiram a comercialização das porcarias, dos entorpecentes, e a polícia vai divulgar para a imprensa, tem que colocar análogo, semelhante. Isso é uma piada, gente, pelo amor de Deus, eu fico pé da vida quando a polícia infelizmente tem que mandar dessa forma aqui, porque a lei obriga a mandar dessa forma. Abordou o pessoal, disse que estava comercializando, foi lá e encontrou, é um pó branco, é o quê? Vai dizer que é farinha? Ou que é açúcar? Pelo amor de Deus, sabe que é droga essa porcaria aí. Pra que falar é semelhante, análogo e tal? Que prosa ruim. Quando é que o policial vai ter autonomia no Brasil pra dizer, esses vagabundos estavam comercializando drogas?
Pelo amor de Deus, não dá pra poder entender um negócio desse não, isso é só no Brasil, meu irmão. É só no Brasil que o policial rodoviário federal, o policial federal, para poder investigar a falcatrua que tem no nosso país, seja lá de quem for, tem que pedir agora bênção, né? Estão querendo criar um projeto para poder pedir bênção pro chefe do executivo, seja ele federal, municipal ou estadual. Vai se lascar, meu irmão. A polícia tem autonomia para investigar, já tem falcatrua e roubo. A torta e a direita ainda vai pedir bênção ainda pro chefe do executivo? É a mesma lei da vagabundagem que queria aprovar no Congresso, a lei da falcatrua. Não quero ser investigado, não. É brincadeira? Mesma coisa. Pelo amor de Deus, faça-me um favor. Aí fica agora a polícia semelhante, análogo. Não, o cara prendeu o cara por droga. Pronto, isso é cocaína, gente. Isso é cocaína, não fala que isso aí é bicarbonato de sódio. Não importa a quantidade dessa porcaria, não. Não tem que vir com um negócio semelhante, não. Os próprios caras admitiram que estavam comercializando. Você acha que ele tava vendendo o quê? Farinha, a grama? A grama de farinha, a grama do sal? Pelo amor de Deus, sabe que é droga esse trem aí. Não vem pra lá com conversa, não. Cada coisa que a gente vê, viu? Investigados por crimes sexuais contra vulneráveis é preso em Iuiú. Um homem de 30 anos investigado por crimes sexuais praticados contra menores no município de Vitória da Conquista foi preso preventivamente na manhã desta sexta-feira, dia 17. O investigado, que era considerado foragido há mais de um ano, foi localizado no município de Iuiú. O cumprimento da prisão preventiva foi uma ação conjunta do Núcleo de Criança e do Adolescente na unidade vinculada à 10ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior de Vitória da Conquista, a Corpim, com a Delegacia Territorial de Iuiú. A prisão ocorreu após investigações realizadas pelo NCA constatarem que 4 crianças com idades entre 7 e 10 anos foram vítimas de condutas configuradas nos crimes de estupro de vulnerável e aliciamento para fins libidinosos por meio de comunicação. O suspeito teria se aproveitado da confiança adquirida com as crianças e familiares dentro de um espaço religioso, local frequentado por todos, para se aproximar das vítimas e praticar os atos criminosos. As declarações dos vulneráveis, colhidas em escutas protegidas, bem como o de seus responsáveis legais, revelaram um padrão de comportamento repetitivo por parte do investigado. Após a captura, o suspeito foi conduzido para a unidade policial, onde foram formalizados os procedimentos legais cabíveis. Agora, ele segue custodiado à disposição do Poder Judiciário. Isso aí, né? A prisão ocorreu após investigações realizadas pelo Núcleo da Criança e do Adolescente. Constataram essas crianças de 7 e 10 anos como vítima desse vagabundo que usava o seguinte: meio de comunicação. Já dá pra imaginar que meio de comunicação que era esse, né? Celular, com certeza celular. Provavelmente. Crianças hoje o tempo todo com celular na mão, né? Esse pilantra aí conheceu essas crianças junto com as famílias das crianças lá dentro desse culto religioso, sei lá onde que era, e foi lá aprontar e mandar coisas, a conduta aí de cunho sexual para essas crianças, né? O pedir, sabe-se lá Deus o que aconteceu. É bem que o Núcleo da Criança e do Adolescente estava de olho, a Polícia Civil também, 10ª Corpim, e fazendo a autuação desse sacana aí. Lá é procurado lá em Conquista e foi preso lá no município de Iuiú, aqui mesmo na região, na micro-região de Guanambi. Agora, meio-dia 58, adolescente é apreendido após ataque com canivete em escola de Encruzilhada. Na noite de sexta-feira, 17, por volta das 20 horas, uma ocorrência de agressão com lesão corporal foi registrada no povoado de Vila do Café, em Encruzilhada. De acordo com informações da 80ª Companhia Independente de Polícia Militar, a guarnição extra da localidade foi acionada para averiguar a denúncia de um ataque ocorrido dentro de uma unidade escolar. Ao chegar no local, os policiais encontraram a vítima caída no chão, com sangramento ativo, sendo socorrida por populares. A vítima recebeu atendimento imediato e foi encaminhada ao hospital municipal, onde foram constatadas 2 perfurações, sendo uma na região lateral do abdômen e outra no antebraço. Após a evolução clínica satisfatória, ela foi liberada. Com base nas informações levantadas no local, os policiais realizaram diligências no interior da escola e localizaram o suspeito, um adolescente, que estava escondido em um dos banheiros. Durante a varredura também foi encontrado um canivete utilizado na agressão. O menor, acompanhado de seu responsável legal, foi conduzido ao Distrito Integrado de Segurança Pública, onde permaneceu à disposição da autoridade competente para a adoção das medidas cabíveis. Um canivete foi apreendido durante a ação. A ocorrência foi registrada por meio de boletim oficial. Certamente também, é claro, foi acionado o Conselho Tutelar, visto que trata-se aí de menor de idade, né?
e vai responder pelo ato infracional, não sei das quantas, crime análogo ao homicídio. Ato infracional ao crime de homicídio, né? É sempre infracional, menor de idade. Se tiver 16 anos, 17 anos, já pode votar, viu? E tá tramitando na Câmara também um projeto que ele pode também brevemente tirar a sua CNH, né? A Carteira Nacional de Habilitação. 16 e 17 anos. Pode também eleger o deputado, o senador, o prefeito e o vereador. Mas ele não pode responder pelos crimes ainda não. Ainda é pequenininho ainda a criança, viu? Brincadeira, né? Isso aí lá no município de Encruzilhada. No município de Encruzilhada. Eu vou falar um negócio pra você aqui, falando seriamente, eu sou bem a favor da redução da maioridade penal. Tem gente que não gosta quando a gente fala isso não, mas eu sou a favor. E lhe digo mais, não era só pra 16 não, era pra colocar logo ela de 14. Né? Porque uma criança de 14 anos, 15, 16 anos, não saber o que é o certo e o que é errado, né? O que os pais ensinaram, pelo amor de Deus. Tá difícil, viu? É complicado. Mas pelo menos 16 já era uma boa, né? Era uma boa, porque eu vou te falar um negócio, pode tudo, né? No Brasil, aliás, pode tudo não, né? Pode, simplesmente pode votar, pode eleger os representantes, né? Pode tudo isso aí, pode daqui a pouco, se passar no projeto de lei, se for aprovado aí, realmente vai poder tirar a CNH, mas não pode responder pelos próprios crimes. Meu amigo, eu vou te falar, tá difícil, viu? Tá difícil. E a gente vai agora falar de uma lei, gente, que foi aprovada, né? Estabelecendo aí percentual mínimo de cacau, e essa lei irá beneficiar produtores baianos, tá bom? Aprovado pelo Senado Federal na última quarta-feira 15, já encaminhado para a sanção presidencial, o projeto de lei número 1769/2019, que estabelece regras para a produção e comercialização, né? No caso aí de derivados de cacau no Brasil, deve beneficiar diretamente a cacauicultura baiana. A proposta foi articulada em conjunto com o governo do estado por meio de um grupo de trabalho com a participação da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Irrigação, Pesca e Aquicultura da Bahia, SEAGRE, produtores e representantes de órgãos e entidades do setor. A iniciativa busca valorizar a produção nacional, majoritariamente conduzida por pequenos produtores, estimular a geração de emprego e renda ao longo da cadeia produtiva e garantir maior qualidade dos produtos oferecidos ao consumidor. A medida também deve contribuir para o aumento do consumo de cacau produzido no Brasil. Essa é uma importante conquista para os produtores de cacau, que vem enfrentando a crise provocada pelos baixos preços no mercado internacional e pela concorrência de países como Costa do Marfim. O cacau baiano se destaca pela qualidade, pelo rigor satisfatório, né? Fitossanitário, melhor dizendo, e pela sustentabilidade do sistema Cabruca, que contribui para a preservação da Mata Atlântica, características que precisam ser mais valorizadas. Além disso, milhares de famílias que integram essa cadeia produtiva serão beneficiadas direta e indiretamente, avaliou aí o secretário da SEAGRE, o Vivaldo Góes. O projeto define parâmetros técnicos para a produção de derivados de cacau. Entre eles, estabelece um mínimo de 32% de sólidos totais de cacau para chocolate em pó, 10% de manteiga de cacau em relação à matéria seca e no máximo 9% de umidade para o cacau em pó, além de 15% de sólido de cacau ou 15% de manteiga de cacau para achocolatados, coberturas, sabor chocolate e produtos similares. Outra exigência é que rótulos, embalagens e peças publicitárias informem o percentual total de cacau presente nos produtos, sejam eles nacionais ou importados, ampliando a transparência e assegurando maior qualidade aos itens comercializados. Então tá aí, né? Essa lei aprovada e a gente espera realmente que os produtores eles sejam, né, beneficiados, principalmente os produtores baianos. Você já assistiu aquela novela da Globo? Rapaz, pior que me fugiu a mente aqui agora, viu? Foi a mente aqui agora, né? Mas foi gravada lá no sul da Bahia, né? Em Ilhéus, né? Justamente falando aí sobre se eu não me engano, foi a novela Selva de Pedra, né? Não, senhor. Não, senhor. O Rei do Gado também não foi, né? Rapaz, é Gabriela, de 2012, exatamente. Novela bem gravada lá em Ilhéus, no sul da Bahia, em 2012, né? Apresentada pela Rede Globo, que contava a história de Maria Machadão, do Bataclan, entre outras coisas, dos coronéis e tal, e falava justamente sobre a produção de cacau lá no sul da Bahia, né? Especialmente Ilhéus e Itabuna, né? Inclusive a novela que eu recomendo, quem nunca assistiu, assistir aí essa novela aí, viu? Gabriela, muito importante também, muito legal,
e o que é o sul da Bahia, né? Produção de cacau em peso, Itabuna, Ilhéus, lembrando que era considerado ouro, né? Ouro verde lá da região, né? Até hoje, né? Na verdade, né? Mas já foram outras épocas, né? Hoje não é mais a mesma coisa como já foi antigamente, né? Então tá aí toda essa situação, beleza? Vamos lá, vamos prosseguindo por aqui, falando novamente de que? Brumado de novo? Gente, a justiça converteu em preventiva aí a prisão de acusado de matar o próprio irmão lá em Brumado, viu? A Justiça de Brumado converteu em prisão preventiva a detenção em flagrante de um acusado de matar o próprio irmão na Vila Presidente Vargas. A decisão foi tomada após a audiência de custódia realizada na última quarta-feira 15, quando foram analisadas as circunstâncias do caso e elementos reunidos pela investigação. O suspeito, identificado como Lucas Moreira Santos, é apontado como autor dos disparos que resultaram na morte de Valdir José Meire Araújo. De acordo com informações do processo, ele foi localizado pouco tempo após o crime, enquanto tentava deixar a cidade em táxi, sendo interceptado por uma guarnição da Polícia Militar. Ainda segundo os autos, uma testemunha que estava na residência relatou ter presenciado o momento do crime e indicou o acusado como responsável pelo disparo. A versão apresentada pelo investigado de que o homicídio teria sido cometido por terceiros foi analisada, mas não foi considerada suficiente diante dos indícios reunidos até o momento. Na decisão, a justiça destacou a gravidade do fato ocorrido dentro de um ambiente familiar e com uso de arma de fogo. Também pesou contra o acusado o histórico criminal, já que ele responde por tentativa de homicídio e se encontrava em regime aberto quando o novo crime foi registrado. Com a conversão da prisão, Lucas permanece custodiado no Conjunto Penal de Brumado à disposição da Justiça. O inquérito policial segue em andamento para apuração completa das circunstâncias do caso. Então tá aí, esse camarada foi preso na última quarta, né? É acusado de matar o próprio irmão aí com disparos de arma de fogo lá na Presidente Vargas, e a justiça convertendo então, portanto, a prisão dele em preventiva, ou seja, segue detido, segue preso lá no Conjunto Penal de Brumado. PM apreende grande quantidade de drogas e prende suspeito em Poções. Uma operação da 79ª CIPM resultou na apreensão de uma grande quantidade de entorpecentes e na prisão de um suspeito por tráfico de drogas na última quinta-feira, dia 16, no município de Poções. De acordo com a polícia, a ação ocorreu durante patrulhamento nas imediações da rua Peixoto Júnior, no bairro Primavera. Os militares identificaram 2 indivíduos em atitude suspeita, com características compatíveis com a prática de tráfico de drogas. Ao perceberem a aproximação da guarnição, os suspeitos tentaram fugir. Um deles foi alcançado e detido, enquanto o outro conseguiu escapar do local utilizado para armazenamento e distribuição dos entorpecentes. Durante a ação, os policiais encontraram expressivas quantidades de substâncias análogas a maconha, cocaína e crack, além de materiais frequentemente utilizados em comercialização de drogas. Entre os itens apreendidos estavam aproximadamente 3 quilos de substância análoga à maconha, 136 papelotes de cerca de 300 gramas de substância análoga à cocaína, 305 pedras, aproximadamente 500 gramas de substância análoga ao crack, um aparelho celular, 3 balanças de precisão e 2 munições intactas, sendo uma calibre 32 e outra de calibre 38. O suspeito detido e todo o material apreendido foram encaminhados para a Delegacia Territorial de Poções, onde foram adotadas as medidas legais cabíveis, Luiz Brito. É análoga, né? Análoga, papelote de maconha, papelote de cocaína, crack, a desgrama toda, mas é aquela coisa, né? Então não é droga, que diz que na comercialização de drogas, né? Mas é brincadeira, né? Eu vou te falar um negócio, é complicado. A polícia coloca aí, né? Análoga, é brincadeira, viu? Dá pra entender não. 1/16 agora, governo federal repassa mais de R$600 mil para ações emergenciais em Abaíra. O Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, por meio da Defesa Civil Nacional, autorizou na sexta-feira 17 o repasse de R$643.986 para ações de defesa civil no município de Abaíra, na Chapada Diamantina.
A portaria com a liberação do valor foi publicada no Diário Oficial da União. De acordo com o documento, os recursos devem ser utilizados exclusivamente nas ações previstas e no ato normativo, cabendo ao ente beneficiário cumprir as exigências estabelecidas na legislação vigente. Entre as determinações estão o atendimento ao decreto número 7.983 de 8 de abril de 2013 e a obrigatoriedade da instalação de placa da obra em local visível conforme as normas de comunicação do governo federal, devendo ser mantida em boas condições durante toda a execução. Considerando a natureza e o volume das ações, o prazo de execução será de 365 dias, contados a partir da data de publicação da portaria no Diário Oficial da União. Ao final da vigência, o município deverá apresentar a prestação de contas no prazo de 30 dias, conforme previsto na portaria número 3033 de 4 de dezembro de 2020. A portaria entrou em vigor na data de sua publicação. Então, o município de Abaíra recebendo esse valor aí de mais de R$600 mil. Deixa eu fazer uma correção aqui, Samuel, Tadeu e ouvintes. Na última semana também, nós falamos de um recurso passado ao município de Jussiape. A gente falou que foi 108 milhões, não foi não, viu? Foi 108 mil. Pouco mais de 108 mil passados e repassados pela Defesa Civil Nacional também ao município de Jussiape. E agora também aí ao município de Abaíra, tá bom? Tá certinho assim? E a gente vai agora continuar falando da Chapada Diamantina, infelizmente, gente, infelizmente. Um grave acidente na BA-148 deixou mortos e feridos aí na Chapada Diamantina, viu? Um grave acidente registrado na noite deste domingo 19 na BA-148, trecho dos municípios de Boninal e Ceabra, na Chapada Diamantina, terminou com várias vítimas fatais e deixou outras pessoas feridas. A ocorrência foi registrada nas proximidades da localidade conhecida como Baixões e mobilizou equipes de emergência da região. De acordo com informações iniciais, 2 veículos de passeio colidiram violentamente. Com o impacto, diversas pessoas não resistiram aos ferimentos e morreram ainda no local, enquanto outras foram socorridas com vida por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e encaminhadas para unidades de saúde. Entre os sobreviventes estão crianças que receberam atendimento médico após o resgate. Até o momento não foram divulgados detalhes oficiais sobre o estado de saúde das vítimas feridas. A ocorrência contou também com o apoio de socorristas que passavam pela rodovia no momento do acidente, contribuindo para os primeiros atendimentos até a chegada das equipes especializadas. As circunstâncias da colisão ainda serão investigadas pelas autoridades competentes. Informações preliminares apontam que parte dos ocupantes dos veículos seguia viagem para um evento na região. A identificação das vítimas está sendo realizada pelos órgãos competentes, enquanto familiares e moradores da região acompanham com consternação os desdobramentos do caso. Notícia triste aí e, pelo visto, repercutindo não só na imprensa baiana, como também na imprensa nacional, não é isso, seu Samuel Tadeu? Com certeza, né? Grandes veículos de comunicação estão Brasil repercutindo com essa triste notícia. Triste notícia mesmo, viu? As crianças geralmente foram as que sobreviveram, né? A gente nem sabe realmente quantas crianças sobreviveram, se tem alguma criança morta, entre outras coisas, né? Mas fato é que diversas vítimas, então, neste acidente aí na Chapada Diamantina, situação realmente aí bem complicada, bem lamentável, viu? Vamos voltar a falar de conquista, né, gente? A Rondesp apreendeu drogas e conduziu aí suspeito em Vitória da Conquista. Você traz, seu Samuel? Na noite da última sexta-feira, dia 17, guarnições da Rondesp Sudoeste realizaram a apreensão de drogas e a condução de um indivíduo no bairro Nossa Senhora Aparecida, em Vitória da Conquista. Durante patrulhamento tático na região, os policiais avistaram um suspeito que, ao perceber a presença das viaturas, fugiu abandonando uma sacola plástica com materiais ilícitos. As equipes iniciaram o acompanhamento e constataram que o indivíduo entrou em uma residência na tentativa de escapar. Foi realizado um adentramento tático no imóvel, onde o suspeito foi abordado. Durante as buscas, os policiais localizaram entorpecentes e materiais utilizados para o tráfico de drogas. Ao todo foram apreendidas 44 buchas de substância análoga à maconha, R$15 em espécie, uma balança de precisão e sacolas plásticas para acondicionamento das drogas. Diante da situação, o indivíduo foi conduzido ao DICEP, onde foram adotadas as medidas cabíveis pela autoridade competente. Samuel Tadeu e ouvintes, não está na nossa pauta, eu vou adiantar aqui uma informação que foi nos passada aí pela Polícia Militar, né? De um homem que morreu aí, possivelmente de afogamento, lá no município de Jussiape, viu? Essa ocorrência foi dia 19, portanto foi ontem às 14h30, né? Lá no município de Jussiape, aí na margem do Rio das Contas, viu, gente? Infelizmente, né? Este homem foi encontrado morto aí, né? Possivelmente por afogamento, né? E a guarnição da 46ª Companhia Independente de Polícia Militar foi acionada por populares sobre um possível afogamento nas imediações
do Rio das Contas. No local foi constatada a veracidade, sendo aí a vítima identificada como Ivanildo Inácio de Almeida, né? Ivanildo Inácio de Almeida. O local foi isolado e o corpo removido pelo Departamento de Polícia Técnica, que foi acionado para as medidas cabíveis, né? As circunstâncias do afogamento ainda serão, portanto, apuradas, né? Então esse senhor aí vindo a falecer, tudo indica que vítima de afogamento aí no município de Jussiape, na Chapada Diamantina também. Situação triste ocorrida aí também ontem, né? Por volta das 14h30, tá bom? Lamentável, né? Olha, e agora vamos falar então do IBGE divulgando aí um fato importantíssimo, né? O Brasil, a população do Brasil cresce em ritmo menor e está envelhecendo. A população brasileira está envelhecendo e cresce em ritmo cada vez menor. É o que mostra a Pesquisa Nacional de Amostras de Domicílios Contínua, a PNAD 2025, divulgada na sexta-feira 17 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. No ano passado, a população residente foi de 212 milhões e 700 mil pessoas, aumento de 0,39% em relação a 2024. A taxa de crescimento tem ficado abaixo de 0,60% desde 2021. Do total, 51,2% eram mulheres e 48,8% eram homens. A distribuição da população residente no país mostra queda de proporção de pessoas abaixo de 40 anos de idade. O grupo está 6,1% menor em 2025 do que em 2012. Por outro lado, há crescimento dos que estão acima dessa faixa etária. 40 a 49 anos, de 3% para 15%. O grupo de 50 a 59 anos cresceu de 10% para 11,8%. E o grupo de 60 anos ou mais cresceu de 11,3% para 16%, né? Passou aí de 11,3% para, portanto, 16,6%. A transformação aparece também na pirâmide etária. Entre 2012 e 2025, houve estreitamento de base e alargamento do topo, com queda da população de até 39 anos. As diferenças regionais permanecem marcantes. Norte e Nordeste concentram os maiores percentuais de jovens, com 22,6% e 19,1% da população de até 13 anos, respectivamente. Enquanto Sudoeste e Sul têm maior presença de idosos, ambos com 18,1% da população com 60 anos ou mais. Então tá aí, dados importantíssimos. Agora detalhe, né? O IBGE divulgando que a população do Brasil cresce em ritmo menor e está envelhecendo. Nenhuma novidade. Não é novidade. Antigamente crescia de forma realmente desacelerada, à torta e à direita, porque primeiro o povo não tinha televisão em casa, papai e mamãe ia pra cama cedo e aí já viu, né, meu amigo? Já viu, não ia assistir TV e ia. Não tem muita explicação, né? Hoje não, hoje o pessoal tá mais econômico, né? Tem 1, 2 filhos, aí já faz cirurgia, já opera e tal, sem contar que a dificuldade de antigamente também da proteção, né? De forma de se proteger era grande, né? As famílias tinham enormes dificuldades, entre outras coisas e tal, aquela coisa toda, né? Então, tinha toda aquela dificuldade também, né? De se prevenir, de evitar uma gravidez, enfim, aquela coisa toda. Hoje não, hoje tá aí, engravida mesmo se quiser. Hoje né? é raridade você encontrar uma família com 10 filhos, né? Ah, muito. 10? Que 10? Raro ainda, é difícil você encontrar um casal hoje de 2000, coloca de 2010 pra cá, que tenha 3, 4 filhos. Geralmente é 2 no máximo 2, 3. Né? Enquanto antigamente os pais costumavam ter aí, né, os nossos avós, bisavós, tataravós, você encontra facilmente aí famílias que tinham 15, 16, 18, 20 filhos. Ou mais, né? Então, eu vou te falar a verdade, era muita gente, hoje o pessoal tá bem econômico nessa questão, então tem toda essa questão aí. Estão perguntando pra mim aqui. Tá. Estão mandando vídeo aqui dizendo, eu falo do senhor aí que se você acabou de falar e tal, não sei o que, tudo bem. Valeu, obrigado, a gente agradece, né? Realmente, não gosto nem de observar essas imagens, porque realmente a situação é bem complicada, né? Bem complicada. Dá tempo de trazer outra? Dá sim. Vamos lá então, né? Vamos lá então. Moço, deixa eu falar aqui da Polícia Civil que apreendeu uma pistola de suspeito preso por violência doméstica em Jequié, gente. Uma pistola calibre 9mm foi apreendida pela Polícia Civil na sexta-feira 17, no bairro São Judas, em Jequié, após determinação judicial relacionada a um caso de violência. De acordo com informações policiais, o armamento pertencia a um homem que havia sido preso em flagrante no dia anterior, após agredir fisicamente a própria enteada. Ele foi conduzido por policiais da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de Jequié, onde o caso foi registrado. Após a decisão judicial, os investigadores da unidade se deslocaram até o endereço e realizaram a apreensão da arma de fogo.
Durante a ação também foram recolhidos 2 carregadores, 4 acessórios e o documento de registro da pistola. Todo o material foi apresentado na delegacia e permanece à disposição da Justiça, que adotará as medidas cabíveis conforme andamento do caso. Então tá aí, né? Agora, se não aprende essa pistola e se esse cara ele fosse colocado logo em liberdade, o que poderia acontecer, hein? Boa intenção ele não tinha, não. É, claro que não. Com uma arma dentro de casa, uma pistola. Apesar que parece que tinha o documento aí, né? Que a polícia foi lá, buscou o documento também, aquela coisa toda. Mas não tinha um porte de arma? Mas nunca se sabe, né? Nunca se sabe. As participações do nosso WhatsApp que estiverem chegando agora, infelizmente não dá mais tempo, só amanhã agora. A gente agradece a todos, muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. Seu Samuel, grande abraço para você nesse tarde. Gente, fiquem todos com Deus. Mais informações entrem no nosso site www.radioportalsudoeste.com.br. Amanhã é feriadão, mas ao que tudo indica, certamente estaremos todos por aqui, tá bom? Abraço, pessoal, valeu, tchau, tchau. Você ouviu Portal Sudoeste Notícias, segunda edição.